Mas vamos lá, vamos começar falando dos nossos clubes. Eu queria começar falando do Cruzeiro. A gente vai fazer também daqui a pouquinho um apanhado de destaques do Brasileiro. Saber aí as maiores surpresas, as maiores decepções, falar mais coletivamente aí do que foi essa temporada. Mas queria saber de você, Alexandre Simões, como a gente pode avaliar o ano do Cruzeiro, né? Vamos falar daqui a pouquinho sobre os indicativos de mercado aí que vão nos fazendo imaginar o Cruzeiro do ano que vem. Mas como é que a gente pode avaliar o ano do Cruzeiro? Foi um ano positivo? Foi um ano mais negativo do que positivo? Como você enxerga até aqui, Alexandre Simões? Como você enxergou, né, até aqui essa conclusão do dia 31 de dezembro, a temporada 2023 do Cruzeiro, Simões? Ô Cirilo, é muito interessante esse ano de 2023 do Cruzeiro pelo seguinte, né? A condução do futebol, no mínimo, tomou recuperação. No mínimo tomou recuperação. Foi abaixo da média. Mas os objetivos foram alcançados, pelo menos os principais deles. E quais eram os principais objetivos do Cruzeiro nessa temporada de retorno à primeira divisão do futebol brasileiro? Permanecer na Série A, e conseguiu, até com uma rodada de antecipação, né? Na penúltima rodada, aquele empate por 0-0 com o Botafogo lá no Engenhão, somado às derrotas do Bahia e do Vasco, mantiveram o Cruzeiro na primeira divisão e uma vaga numa competição internacional o foco era a Copa Sul-Americana e ela foi alcançada com a 14ª colocação do Campeonato Brasileiro. Se não me engano, a projeção era da safra era 12º, né? Mas, de certa forma, 12º, porque 12º seria a última vaga à Sul-Americana. Como tivemos aí São Paulo e Fluminense. São Paulo e Fluminense. À frente, aí o 12º passou a ser o 14º, então quer dizer, os objetivos foram alcançados. Isso é inegável, os dois principais pelo menos. Mas, por outro lado, a condução do futebol esteve longe de ser o ideal. E eu acho que essa é a grande correção de rota que o Cruzeiro precisa fazer pensando em 2024, que sem dúvida nenhuma será uma temporada ainda mais difícil que essa de 2023. Natália, vamos lá. É possível dizer que o Cruzeiro de fato cumpriu o seu objetivo de 2023? Cumpriu de uma maneira, digamos assim, menos efetiva do que se esperava? É algo para ser comemorado, para ser celebrado, o Cruzeiro permanecendo na primeira divisão e garantindo vaga em competição internacional. Como se avalia esse 2023 do Cruzeiro? Cirilo, o resultado final da temporada, com a permanência na Série A e a conquista da vaga na Sul-Americana, obviamente tem que ser celebrado porque era o objetivo do time e porque garante ao Cruzeiro a possibilidade de um 2024 melhor do que foi esse 2023. Seria uma regressão muito grande ao Cruzeiro ter que voltar à segunda divisão e seria muito ruim também para as perspectivas de crescimento a longo prazo do clube não estar numa competição continental. A gente não acredita, pelo menos não eu, acho que o Cruzeiro entra na Sul-Americana do próximo ano como um dos favoritos ao título, mas a participação, voltar a figurar nesse cenário continental é muito importante. Então eu acho que o resultado do que foi a temporada, com esses objetivos conquistados, esse resultado tem que ser celebrado. Mas no bom mineiro, a temporada, esses objetivos foram conquistados aos trancos e barrancos, né? A verdade foi essa. Foi um ano de muito sofrimento e de pouca tranquilidade para o torcedor do Cruzeiro, que já começou a temporada com um campeonato estadual muito ruim, que deu ali ao torcedor um sentimento de, meu Deus, será que a gente vai ver um filme repetido? Depois a saída do Pesolano, a chegada do Pepa, aí sim, foi uma nova injeção de ânimo, as coisas começaram a melhorar. Dentro do campo, a gente via que a equipe dava respostas, mas aí os resultados só não foram melhores porque esbarrava no que o Simões falou, de uma condução do futebol que não foi bem feita. Depois teve um momento de desespero, o Cruzeiro entrando na zona do rebaixamento. Então foram altos e baixos, não teve nenhum momento que o torcedor cruzeirense esteve 100% tranquilo, mas eu acho que no final das contas terminou com uma sensação positiva. Edu Panzi, a sensação para o torcedor do Cruzeiro deve ser mais positiva ao término desse 2023, apesar dos perrengues, Edu Panzi? Cirilo, sim, eu acho que ninguém quer passar perrengue, ninguém quer sofrer, né? Mas o time que entra no Campeonato Brasileiro de Série A para lutar por permanência, ele vai sofrer e ele vai passar por perrengues. Isso aconteceu com o Cruzeiro e eu acho que o Cruzeiro acabou sofrendo além do que poderia ou do que deveria, né? O Cruzeiro acabou sendo uma vítima do calendário
Sempre que o Cruzeiro teve com o mesmo número de jogos que os demais na tabela, ele nunca esteve dentro da zona do rebaixamento. A partir do momento que ele fica com jogos a menos, ele entra na zona do rebaixamento. E quando volta a igualar o número, ele está fora da zona do rebaixamento de novo. Então eu acho que foi dentro do esperado, com o sofrimento, mas é claro que na cabeça do torcedor o sofrimento ele potencializa tudo, a temporada foi uma desgraceira, não pode ser assim, não pode repetir, mas era esse mais ou menos o roteiro do Cruzeiro, que talvez tenha sido um pouco mais sofrido por aquilo que o Simões falou, né, da gestão ter cometido equívocos em alguns momentos. Para mim, os grandes equívocos estão relacionados a comando técnico. O primeiro deles, a manutenção do Pesolano lá no início do ano. Que não queria ficar, né? O Pesolano foi um técnico interino, né? Dá Sim. pra dizer, ele era o treinador do Cruzeiro em 2022, mas ele iniciou 23 interino. Porque lá dentro todo mundo sabia que o Pesolano não seria o técnico para a temporada. E isso resultou num campeonato estadual desastroso. Cruzeiro sem conseguir vencer como mandante. Eu acho que essa questão envolvendo Cruzeiro e Mineirão também influenciou muito negativamente na campanha do Cruzeiro como mandante em todas as competições de 2023. Depois, a gestão, para mim, e já há um reconhecimento por parte do Ronaldo, do Pedro Martins, do próprio Paulo Autuori, do erro que foi cometido na demissão do Pepa, por olhar apenas resultado, a demora em escolher um novo treinador, mandaram o Pepa embora sem ter alguém já certo, né? E acabam optando ou contratando um perfil completamente diferente, que é o do Zé Ricardo. E aí o menos culpado é o Zé. O Zé Ricardo entregou exatamente aquilo que ele entrega em outras equipes, né, como modelo de jogo. Foi o que ele fez no Cruzeiro, não deu certo, evidentemente. Houve uma queda de rendimento muito grande dentro de campo. Com isso, os resultados também não apareceram. Então eu acho que os grandes problemas do Cruzeiro foram de gestão, todos eles relacionados à escolha de técnico, ou por demissão ou na contratação. Dentro de campo, foi mais ou menos o que a gente imaginava de uma equipe que briga pela permanência no campeonato, com alguns altos e baixos. Os pontos altos dá pra gente destacar, né? O sistema defensivo, as duas laterais, o goleiro mais uma vez, muito regular, claro que vai falhar em determinados momentos. Acho que a volta do Lucas Silva, um ponto positivo, ajudou bastante. E do meio pra frente, a escassez de qualidade, né? Pelo menos na temporada. A gente sempre cita muito o Wesley. O Wesley tem qualidade, mas ficou devendo demais na temporada. O Gilberto tem qualidade, mas não entregou absolutamente nada. O Matheus Pereira, infelizmente, teve uma lesão muito grave. O Matheus Pereira que a gente viu na reta final, a gente poderia ter visto mais, né? Por mais tempo. E ele sofreu com essa lesão, fisicamente demorou a entrar no ritmo. Então, eu acho que o 2023 do Cruzeiro está dentro da expectativa, com o sofrimento que a gente imaginava, mas que foi potencializado pela bagunça que é o calendário do futebol brasileiro e pelos equívocos da gestão. Ô, Cirilo. Sim. E tem uma coisa também, quando o Cruzeiro, daqui a pouco a gente vai falar provavelmente, né, das perspectivas aí para 2024, da movimentação que o Cruzeiro tem feito no mercado, mas quando a gente olhava o mercadão da bola do Cruzeiro no início desse ano, a maior parte dos contratados eram jogadores que já tiveram um bom momento na sua carreira, que já mostraram o seu talento em outras equipes, mas que chegavam ao Cruzeiro como uma oportunidade de redenção, digamos assim. Então, eles não eram necessariamente uma aposta em termos de desempenho, porque a gente sabia o que eles poderiam entregar, mas de alguma forma era uma aposta porque chegavam muito em baixa e ninguém tinha garantia de que dariam a volta por cima, digamos assim. E acabou que o Cruzeiro não teve muito êxito também, né? Porque, com exceção do Gilberto, que pra mim não era uma aposta em nenhum sentido, foi um cara contratado de modo muito consciente, e eu achei a contratação do Gilberto um ótimo negócio pro Cruzeiro, mas infelizmente não deu certo. O próprio Wesley, o Nicão, o Vital, todos esses caras, eles já jogaram mais bola, chegaram ao Cruzeiro pra recuperar esse bom caminho, pra reencontrar esse bom futebol. E eles tiveram altos e baixos durante toda a temporada. E aí o Cruzeiro também, consequentemente, teve altos e baixos. E é o preço que você paga quando você
faz esse tipo de mercado. Tô dizendo aqui que o Cruzeiro fez errado? Não, era a realidade do clube. Então, o mercado que o Cruzeiro fez no início da temporada, as contratações, o perfil dos atletas que chegaram, já nos dava indícios também de que a temporada poderia ser de muita oscilação, porque eram jogadores que vinham de um momento de altos e baixos na sua carreira. E foi o que aconteceu com o Cruzeiro. Ora jogou melhor, ora jogou pior, ora sofreu mais, ora sofreu menos. Teve momentos da temporada em que o setor ofensivo rendeu um pouco mais, no restante rendeu muito pouco. A defesa demorou um pouquinho para se ajustar, mas depois se ajustou. Então também, lá no início do ano, as perspectivas que o Cruzeiro nos apresentava era mais ou menos o que no final das contas se concretizou, né? E não é só o Cruzeiro. Se você pegar os 4 times que subiram da Série B para A de 22 para 23, 3 deles, Bahia, Vasco e Cruzeiro, brigaram até a última rodada para não cair. Mas o Cruzeiro até a penúltima. Né? Mas me chamou a atenção os 4 que subiram da A para B permanecendo, né? E há uma clara justificativa também, assim, que pode ser uma das justificativas, são equipes muito grandes do futebol brasileiro, né? E assim, eu acho que o ponto fora da curva dos que subiram foi o Grêmio. Os outros 3 estavam na média. Mas o Grêmio já era um ponto fora da curva na Série B, né? O susto foi o Grêmio não ter ganhado a Série B, né? E diziam que até financeiramente, você tinha um comparativo. Pô, você pegava o Cruzeiro do começo da gestão do Ronaldo, completamente destroçado. O Vasco da Gama, nos últimos anos, também com graves problemas internos, brigas políticas gigantescas. O Grêmio, quando você ia perguntar a turma lá de Porto Alegre, não, tá tudo em dia, tudo certo, o time tá meio que precisando se estabelecer no futebol realmente, de fato. Mas o Grêmio já era um clube fora da curva, né? Tinha tudo certinho, caiu porque o ano não foi bom, o futebol não encaixou e acabou sendo rebaixado, mas foi o ponto fora da curva entre os que voltaram, vice-campeão brasileiro, tá na Copa Libertadores, um dos melhores jogadores do campeonato, Luis Soares, mas os outros 3, absolutamente dentro da média. Se o Cruzeiro sofreu em 2023, Vasco e Bahia sofreram da mesma maneira, talvez até mais, né? Eles prolongaram um pouquinho mais o sofrimento até o final da última rodada. Então tá dentro da média. Que bom que o Cruzeiro permanece e consegue um plus, que é a classificação para a Copa Sul-Americana. Se você olhar lá atrás, quando o Ronaldo projeta, e não só o Ronaldo, né, o próprio Gabriel Lima e o Pedro Martins, quando eles projetam o 2023, era ficar ali entre 13º, 11º e beliscar uma vaga na Sul-Americana. Continua na Série A para a próxima temporada, volta a ter a receita e vai jogar a Copa Sul-Americana. No final das contas, apesar do sofrimento, que eu repito, é um sofrimento normal, apesar de ninguém gostar de sofrer, o Cruzeiro consegue os seus objetivos para 24. Ô Simões, nos apegando às notícias positivas, me chamou realmente muita atenção, não só a mim, né, mas acho que a todo mundo, os números defensivos do Cruzeiro para essa temporada. Quando começa o ano, a contratação do William, que era um cara que já tinha demonstrado potencial, tinha sido convocado para seleção olímpica, né? O Marlon, lateral experiente, mas que havia deixado o Fluminense sem ser um titular incontestável, longe disso, né? Você até lembrava essa semana, o Caio Paulista virou lateral esquerdo quando o Marlon estava no Fluminense, né? Improvisado pelo Diniz e acabou fazendo tanto sucesso, está sendo... Estão querendo pagar uma grana no Caio Paulista agora também. Os 2 laterais com grandes notícias, a zaga do Cruzeiro começava o ano com o Oliveira como titular, e o Castan foi contratado aí depois da saída do Brock, mas o Luciano Castan também não era encarado como uma unanimidade ao longo da carreira. O Neres acabou virando titular até o fim do ano também, não era elogiado. E essa defesa, ao lado do Atlético, terminou como a principal defesa da temporada. Eu acho que essa temporada defensiva do Cruzeiro, e evidentemente com o Rafael Cabral já elogiado aqui anteriormente, acho que é um cara que merece ser mais valorizado também, é uma grande notícia da temporada para o Cruzeiro, o desempenho defensivo, Simões. O Cirilo, sem dúvida, né? Talvez os maiores acertos do Cruzeiro em 2023 tenha sido nas laterais. Tanto o William quanto o Marlon. Enfrentaram oscilações, mas isso é normal numa temporada. Mas, de toda forma, né, eles são titulares absolutos, tanto que o Cruzeiro de 2024 ele começa com o goleiro e os 2 laterais, né? E é interessante porque não foi o setor em que o Cruzeiro tinha mais fartura de número de jogadores e muito menos de investimento, né? Não foram investimentos altos que o Cruzeiro fez para o seu setor defensivo. Se a gente comparar com o ataque, por exemplo,
Só o Wesley e Arthur Gomes foi um investimento de 6 milhões de euros, né? 3 em cada um. Os gastos ofensivos do Cruzeiro nem se comparam com o que foi gasto Gilberto, as defensivamente. informações é de que tinha um maior salário do Cruzeiro. Sim. Né? O Bruno Rodrigues teve aumentos, né? O Bruno da Série B para A teve aumento e na própria Série A, o Bruno Rodrigues, sou de interesse e aquela coisa toda tem aumentos. Teve que comprar uma parte dele Isso. também. Traz o Matheus Pereira, que terminou o ano mostrando realmente que é um jogador diferente. Tinha até uma discussão na última semana, né? Acho que foi na quarta ou na quinta-feira da semana passada, lembrando que hoje é o primeiro dia dessa semana, né? A semana começa no domingo, né? Mas acho que foi na quarta ou na quinta-feira, não sei. Teve até uma discussão quando o Galo confirmou o Gustavo Scarpa, quem era melhor. São características muito diferentes, né? Do Matheus Pereira e do Gustavo Scarpa. E o positivo é que o Cruzeiro tem um jogador de articulação de muita qualidade, que dá pra confiar. A amostragem que ele deixou, o Edu destacou aí no início, a longa inatividade dele por causa de uma lesão, mas a reta final dele foi impressionante. E se a gente analisar os jogos com cuidado, a gente vai perceber que não teve um jogo que ele não colocou alguém na cara do gol, mas é na cara do gol mesmo. É que o Cruzeiro foi o campeão mundial de perder gols, né? Em 2023. Mas o Matheus Pereira teve jogo que ele colocou 3 vezes. Aquele contra o Goiás. Sim, verdade. Aquele jogo contra o Goiás, ele colocou 3 companheiros na cara do gol, assim, faz o gol, meu filho. E a turma não fazia. Ele podia ter muito mais assistências do que ele tem, né? Muito. Então, realmente deixa uma imagem muito positiva o Matheus Pereira, lembrando, tá, que a utilização dele, é claro que foi mais ali no período da melhor condição física dele, mas a utilização dele pelo Paulo Autuori também foi um diferencial. Não sei se a Nath e o Edu concordam, mas a liberdade que ele ganhou para poder, não é fazer o que quiser, mas é para poder fazer a articulação do time, eu acho também que foi muito importante, porque ele sabe usar esse espaço vazio, ele sabe encontrar o companheiro. Na reta final dos jogos do Cruzeiro, eu não me recordo se essa transformação aí do jeito de jogar do Matheus foi no jogo contra o Atlético Paranaense. Não sei se foi antes, foi um jogo em casa, que eu estive no estádio e estava reparando um pouco mais claramente assim, posicionamento. O Matheus Pereira, quando ele chega ao Cruzeiro, ele é utilizado como um meia ponta direita, né, Edu? O cara mais na faixa direita do campo. Como ele jogava. Pega o mapa de calor aí que você ia ver lá que tá mais vermelho ali do lado direito de ataque. Eu acho que foi no jogo contra o Vasco. O Vasco, que a gente começou a fazer aquela observação de movimentação dele. Contra o Fortaleza, ele entra e já arma a jogada do gol, né? Que ele encontra o Ian Lucas na área sozinho. Isso. E aí contra o Vasco ele vira titular. Há claramente uma nova orientação, né? Uma nova orientação ao posicionamento do Matheus na reta final dos jogos do Cruzeiro. Jogando com mais liberdade, circulando, tendo um pouco mais de realmente liberdade para conseguir construir as jogadas do Cruzeiro. Não sei se passa também, Edu, por um momento físico melhor dele no fim da temporada, né? Que o cara, quando tá com mais liberdade, acho que ele tem que ter um pouco mais de condição de entregar fisicamente também, de correr mais, de chamar mais o jogo, de receber mais a bola. Mas eu acho que claramente a imagem que ficou pra mim do Matheus Pereira pra essa próxima temporada é de ser, de fato, um cara que tem a liberdade pra construir o jogo do Cruzeiro. Acho que pode passar muito pelos pés dele, viu, Edu? Não, eu acho que tem muito a ver com a parte física também, né? Ele dá conta de percorrer mais espaço dentro do campo, às vezes também atacar o jogador que tem a posse da bola, o defensor do time adversário, para tentar roubar essa bola numa pressão. O Matheus Pereira é muito bom nisso. A gente não pôde ver muito do Matheus nesse jogo sem a bola, muito em função dessa parte física, mas eu só discordo do Simões quando ele fala do Paulo Autuori, porque eu acho que é o Fernando Seabra. Eu acho que o Cruzeiro, dentro de campo, treinamento, a liberdade dada ao Matheus Pereira, posicionamento dos atletas, é a mão do Fernando Seabra. Eu divido muito o trabalho de Seabra e Paulo Autuori. Acho que o Paulo Autuori ele chega para colocar moral no vestiário, para uma palavra de um cara grande, para colocar disciplina dentro do grupo, para mostrar para boa parte da turma que estava ali o tamanho da bronca, o tamanho do clube, o tamanho da responsabilidade na reta final de permanecer com o Cruzeiro na Série A, mas para mim o trabalho de campo, parte tática, posicionamento, é Fernando Seabra. Então, sempre que eu falar do trabalho dessa reta final, eu vou dividir Autuori
e Seabra, nunca falar apenas o nome de um deles. É porque foi uma comissão técnica, né? Aliás, isso. coisa que a gente tinha no início do futebol, né? A seleção brasileira mesmo começa lá em 1914, você pegar as fichas lá, comissão técnica, né? É uma comissão. O Autuori foi meio assim, era o cabeça, né? Era o cara que chamou a bronca, né? Porque eu não tenho dúvida, se o Cruzeiro tivesse caído, ia cair no colo dele, né? Muito mais do que de qualquer outro. Sem dúvida. Porque o cara que tem o nome, que tem história, é ele, né? Então, é até um grande mérito dele, uma grande coragem. Pra frente do microfone. Isso, câmera. exatamente. Então, quando a gente fala Paulo Autuori, é claro, tinha o terceiro elemento, o Vinícius, né? Tinha um terceiro elemento ainda também, um auxiliar fixo do Cruzeiro, técnico e coisa. É isso. Quando eu falo Paulo Autuori, é aquela comissão técnica dele lá e o treinamento de campo do futebol hoje é isso aí, né? Não existe mais um que comanda treinamento, né? Inclusive já tá tendo clubes até com aquela divisão que tem muito no futebol americano, né? Treinador de defesa, treinador de ataque. Mas é verdade, é uma realidade que tem que acontecer realmente. Né? Tanto que os nossos goleiros só foram melhorar muito e jogar em alto nível depois que o preparador de goleiro começou a atuar aqui no Brasil. E você sabe que o Raul, vamos pegar o Raul, é agora, início dos anos 70, né? O Raul, o Ilstrick, treinador, ele foi o responsável pela saída do Tostão do Cruzeiro, em 72. Quando o Tostão sai do Cruzeiro é porque o Ilstrick chega ao Cruzeiro, o Felício contratou meio que pro Ilstrick botar ordem na casa, né? Ele já tava, aquele time de 66, já tava meio que mandando no clube. O Tostão comunica que vai sair do Cruzeiro porque o Ilstrick chegou. O Raul, que estava sem contrato, renovou com o Cruzeiro porque o Ilstrick chegou. Porque o Ilstrick tinha sido goleiro e o Ilstrick, naquela época, dava treinamento para goleiro. Específico. E aí o Raul viu na volta do Ilstrick a chance de realizar o sonho de ter uma sequência na seleção brasileira. Então, isso a gente tá falando de 72, a gente tá falando aí de 50 anos, né? É muito pouco se a gente for pensar, né? Então, os clubes não tinham esse trabalho e o Raul renovou com o Cruzeiro em 72, quando o Tostão saiu, justamente porque o Ilstrick voltou, porque não tinha treinador de goleiro. E isso durou, vou te falar, viu? Isso aí deve ter sido lá pro início dos anos 90 que a gente começou a ter realmente o treinador de goleiro que faz uma diferença Valdir absurda. de Moraes, né? Um dos precursores nessa... Sim, no Cruzeiro o Zé Maurício, que foi goleiro do América. Ô, Cirilo, Sim. e ainda sobre o Matheus Pereira, tem uma coisa também que é importante da gente não desconsiderar em nenhum momento a parte física, né? Até no quesito, assim, imposição, personalidade do Matheus Pereira dentro do jogo, para ser aquele cara mais decisivo, como ele só conseguiu fazer isso depois que ele estava bem fisicamente. A gente fala, ele se movimentava mais, porque ele passou a ter mais liberdade ou porque ele passou a conseguir se movimentar melhor. E ele passou a chamar o jogo mais para si também a partir do momento que ele estava mais saudável, né? Melhor fisicamente dentro do campo. Você vai se recordar aquele gol contra o Atlético Paranaense, né? O gol do empate, que ali foi um passo gigantesco para o Cruzeiro sacramentar de vez ali a permanência na Série A. Que naquele momento, muitos dos nossos comentários foram, esse é o Matheus Pereira que a gente quer ver, né? O Matheus Pereira que num jogo difícil, em que o Cruzeiro precisa do resultado, ele meio que coloca a bola debaixo do braço e resolve. E ele acha um espaço e ele chuta com muita categoria, com muita qualidade e faz o gol. Mas talvez a gente não tivesse conseguindo ver esse Matheus Pereira mais no início, justamente pela parte física. Então eu confio muito que ele possa render mais em 2024 e que ele possa, de fato, ser mais protagonista e mais decisivo e o cara que chama a responsabilidade mais vezes, com a possibilidade dele fazer uma boa pré-temporada agora. Ô Simões, dentro dessas notícias positivas, ainda de 2023, na sua visão, fica uma imagem de indicativos de mercado do Cruzeiro, podendo nos fazer imaginar um Cruzeiro melhor em 2024, e quando eu digo Cruzeiro melhor, é um Cruzeiro com mais qualidade. Os caras que o Cruzeiro estão falando aí, e evidentemente, né, a gente está observando tudo ser anunciado, ser de fato confirmado aí nos últimos e nos próximos dias, mas os indicativos de mercado que o Cruzeiro está fazendo podem nos fazer imaginar um Cruzeiro melhor tecnicamente para 2024, Simões? Ô Cirilo, eu acredito que por dois fatores, tá? O primeiro deles, porque a situação financeira da SAF será bem diferente em 2024 do que foi em 2023. 2024, o Cruzeiro tem a cota de TV da Série A na totalidade, o que não teve. O Cruzeiro recebeu a premiação pelo 14º lugar do Campeonato Brasileiro,
o que ele não tinha desde 2018 para 2019, né? Já que ele caiu em 19 e não teve, e 20, 21 e 22 ele jogou a Série B. O Cruzeiro tem uma participação na fase de grupos da Copa Sul-Americana, não chega a ser uma cota altíssima, mas de toda forma é a garantia de 3 jogos como mandante em Belo Horizonte e a tendência de casa cheia, e a arrecadação desses jogos também é muito importante, somada à Copa às cotas da competição, isso se não avançar, porque pode ir para as fases seguintes, né? Então, isso tudo permite ao Cruzeiro investir mais em 2024 do que investiu em 2023. Mas tem um outro ponto e que eu acho que é muito importante, que é o susto tomado em 2023. O Cruzeiro, embora nunca tenha entrado na zona de rebaixamento com as rodadas completas, né? Se a gente for considerar as rodadas, é o que o Edu destacou, o Cruzeiro em algum momento figurou lá, mas porque tinha jogo a menos, e quando ele pagou esses jogos, ele saiu da zona de rebaixamento, mas de toda forma, o Cruzeiro flertou perigosamente com o rebaixamento. Eu acredito que todos nós aqui, em determinado momento da Série A, com um resultado ou outro, no retorno, imaginou assim, o Cruzeiro vai cair. Aí todo mundo imaginava, o Vasco tá reagindo mais, o Bahia tá jogando mais, o Santos tá jogando mais e o Cruzeiro vai cair, né? Porque na verdade é que chegou um momento em que era uma vaga em disputa, porque a América, Coritiba e o Goiás já estavam praticamente rebaixados. E todos nós pensamos isso. O Cruzeiro vai cair, o Cruzeiro não vai dar conta, o Cruzeiro... E teve aquela arrancada, nos últimos 6 jogos foram 2 vitórias e 4 empates, e o time permaneceu. E eu acho que o susto foi grande, tá? Eu acho que o susto foi grande, e foi tão grande não só no Cruzeiro, como no Bahia e no Vasco, que a gente percebe que os 3 estão buscando um mercado... Não quero passar por isso de novo, né? Diferente. Estão falando assim, né? Embora Bahia e Vasco tenham até que investido muito mais do que o Cruzeiro em 2023, mas a gente percebe uma preocupação de qualificar para tentar evitar o drama vivido em 2023. E o Bahia, principalmente, até o Vasco também, a gente está falando de clubes aí que investiram cerca de 100 milhões de reais, uma realidade bem diferente do Cruzeiro, mas eles também são a prova de que se você contrata pouco e ruim, dá errado. Mas se você contrata muito e ruim e sem qualidade, também dá errado, né? Porque a questão, no final das contas, não é tanto sobre quantidade. É muito importante você ter um time e você ter banco de reservas, portanto, você ter um elenco forte e coeso, mas não dá pra sair contratando a baciada, porque isso vai ser sinônimo de vitória, de uma temporada positiva, muito e gastar, né? Bem, né? O Bahia gastou muito e não necessariamente gastou bem. O Vasco teve contratações que foram fundamentais para que ele permanecesse, o Verratti, enfim, mas há outros casos de jogadores que pouquíssimo atuaram e comprovaram também que foi um dinheiro mal gasto. Então é importante fazer esse ajuste também, né? Às vezes quando o time volta da Série B, principalmente no caso do Bahia, do Vasco, né? SAFs recém-chegadas, acha que só gastar o dinheiro vai resolver o problema. E não é bem assim, né? O futebol brasileiro tem um grave defeito, né? Que é tentar apagar incêndio. Sim. Existe o contratar na hora certa, né? A Bahia e Vasco deixaram para contratar na hora errada. Na hora que arrombaram a porta, não vão gastar para colocar o cadeado depois da porta arrombada. Aí fica mais complicado. A janela do meio do ano no futebol brasileiro, ela geralmente acontece para apagar incêndio. Os clubes metem os pés pelas mãos, janela do conserto, né? A janela do conserto, porque foi mal feito lá atrás. No caso do Vasco até deu certo, né? Foi graças à janela do meio do ano que o Vasco conseguiu a permanência, com a mudança de treinador, a contratação de algumas outras peças. O Bahia teve muita dificuldade, mas assim que conseguiu fazer a janela, teve alguns bons jogos que lá no final acabaram influenciando na permanência, e o Cruzeiro não gastou, né? A janela do meio do ano do Cruzeiro ficou 1 mês e meio parado. Foi o Matheus Pereira. Foi a grande contratação do Cruzeiro na metade. O Arthur, né? E aí o Lucas Silva, que acabou sendo que mais jogou. Mas voltou de graça, né, o Lucas Silva, o né? O principal não foi utilizado. O principal foi o Matheus mesmo. O principal só foi conseguir entregar na reta final e entregou. Mas ele poderia ter entregado mais se tivesse saudável, não tivesse tido aquela lesão. Então tem um momento certo para gastar também. E acredito que para 2024 essa turma aprendeu. O Vasco deve se movimentar forte no mercado, o Bahia a mesma coisa, o Cruzeiro, como disse o Ronaldo, ser mais audacioso, e o mercado tem mostrado isso.
não só para os nomes já anunciados, mas para os nomes falados, o que o Cruzeiro fala de 23 para 24 é muito diferente daquilo que ele falava de 22 para 23, ainda que sejam algumas peças desconhecidas para a gente. Mas quando a gente vai observar, vai estudar, vai olhar a característica, de acordo com o que tem a característica o atleta e o novo treinador, a gente já bate, opa, isso aqui se encaixa bem na filosofia do novo técnico. Então, a perspectiva é que seja um 2024, tirando a palavra audácia do Ronaldo, mas um 2024 com menos sofrimento e com mais tranquilidade para o Cruzeiro. Eu acho que talvez a briga no Campeonato Brasileiro, é claro que a gente vai precisar observar o início de trabalho do Larcamon, até para a gente conhecer. O Campeonato Estadual vai ser uma ótima amostra, um ótimo exemplo, mas pelos nomes falados e já anunciados, é um 2024 que projeta um Cruzeiro talvez não brigando para cair. Não brigando para permanecer. E Mas Cirilo, ninguém briga para cair. Né? E tem uma outra coisa também nisso que você falava assim, o movimento de mercado do Cruzeiro dá algum indício positivo dentro daquilo que eu destaquei anteriormente, de que os nomes que a gente falava no início desse ano eram nomes, fulano já jogou bem no Atlético Paranaense, vamos ver se volta a jogar bola. Ciclano tá encostado não sei aonde, vamos ver se no Cruzeiro recupera o bom futebol. Os nomes que o Cruzeiro tem ventilado agora são de jogadores que até então eram titulares nas suas respectivas equipes, né? Então, o Cruzeiro, é claro, acho que a exceção um pouquinho disso é o Gabriel Veron, até pela pouca idade, a gente ainda pode chamar de aposta e teve dificuldade no futebol português, sofreu com a parte física, mas os outros nomes, fulano era titular lá no time dele, ciclano era comandante lá no time dele, o outro tá rescindindo, mas por conta própria, porque pelo clube ele permaneceria. Eu acho que isso também é um bom indício de que esse ano o Cruzeiro não quer só aposta, o Cruzeiro quer certezas também, jogadores que ele contrate já sabendo que vão chegar para trocar de roupa e serem titulares. Ô Simões, o Edu e a Natália entraram nesse tema sobre a próxima temporada, o que pode ser um 2024 positivo, o Cruzeiro sofrendo um pouquinho menos. O que seria um bom 2024 para o Cruzeiro, Simões, a partir de agora? Ô Cirilo, olha, eu acho que uma boa participação no Campeonato Mineiro para o Cruzeiro é importante, porque em 2023 o time fez um estadual muito ruim. Não venceu em casa, não foi isso? Não venceu em casa. E quase foi eliminado como mandante, né? Porque não aquele viu jogo. A bola contra o América, né, cara? E aquele jogo decisivo contra o Democrata, que foi em Cariacica. O Cruzeiro era mandante. porque o América ganhou o jogo dele. O América ganhou do Tombense, né? Se o América tivesse pedido, o Cruzeiro estava eliminado. O Cruzeiro estava eliminado. Vai para uma semifinal, perde os 2 jogos pro América, 2-0 na Arena do Jacaré, né? O comando do Cruzeiro. Não viu a bola. Depois 2-1 no Independência, mas eu acho que o América chegou a abrir 2-0 também. 2 passeios. Foi o jogo que o Pesolano entrega o cargo, e aí depois o Pedro Martins dá uma entrevista dizendo que na 4ª rodada eles perceberam contra acho que foi derrota pro Pouso Alegre, né, no Independência. Foi Os isso. piores jogos do Cruzeiro na Pesolano temporada. arrumou E uma aí confusão na perceberam escalação aquele que dia. o Pesolano não dava e continuaram com ele. Eu acho que ali, não tem ninguém, nós vamos esperar. Ok, era melhor ter um comando interino do que deixar o Pesolano. Ali foi um erro assim. Não, porque deixar o Pesolano já foi interino, né? Pois é, Na mas prática foi um interino foi. errado. Mas o cara sem motivação, É um arrumando interino uma sem querer. bagunça danada, entendeu? Criou desgaste da diretoria com o jogador. Me Quer chamou a ver? atenção do Pesolano naquele começo é que ele já tinha dito internamente que não estava afim de permanecer. E pra piorar, ele arrumava uma confusão Sim. na escalação. Olha só. Aquele começo de ano do Cruzeiro, ele não serviu pra nada. Ô, Círio, um jogador que poderia ser muito útil ao Cruzeiro, o Alisson, volante meia, né? Que se destacou na Série B jogando pela Ponte Preta, né? O desgaste dele com o Cruzeiro começou com o Pesolano. O Pesolano queria que ele jogasse de ala direita. E ele não queria. Então, é um desgaste que poderia ter sido evitado, um jogador que poderia ter sido importante. Agora, a expectativa que eu tenho para 2024, e aí a gente não vai saber como que ele vai retornar, porque foi uma lesão relativamente séria, mas o Ramiro, pelo que ele deixou de imagem sob o comando do Pepa, é mais um reforço, né? Porque o Ramiro estava jogando muito bem quando ele se machucou, né? Começou o brasileiro titular, e aí teve uma lesão. Me lembra até aquele jogo de Bragança Paulista, ele fez gol, não fez? Sim. Estive lá O primeiro acompanhando gol foi dele. Fez o gol lá naquele Na jogo. estreia logo do Pepa, né? Logo no comecinho. Aliás, acho que o Era primeiro uma- gol foi dele. Não, o lance da expulsão não foi nele, não, né? Foi no Bruno Rodrigues. O Foi Aderlan uma falta expulso. que acabou abrindo o jogo naquela partida lá de Bragança Paulista. Mas, de fato, é um cara para esse próximo ano, para esse comecinho de ano também, para começar positivamente 2024.
Vou reforçar o convite para você que está chegando agora. Esta é a Mesa Redonda, Domingo Esportivo da Itatiaia. Você que está desde cedinho acompanhando as notícias e opiniões aqui com o timaço da Itatiaia. Você que ainda não conhece os canais da Itatiaia no YouTube, siga @Itatiaia Esporte, também @Itatiaia Oficial. Deixa a sua inscrição nos canais da Itatiaia. Tá chegando agora o canal de esporte da Itatiaia, @Itatiaia Esporte. É o espaço para você acompanhar diariamente produtos especiais e exclusivos para você. Unicamente de esporte é no @Itatiaia Esporte e essa arroba vale também para as demais redes sociais. Acompanhe, o Simões traz sempre, né, Simões? Brasileiro voltando aí, vem histórias do Brasileirão de volta. Toda semana tinha lá, cada rodada histórias do Brasileirão. Pois é, e eu tô pensando agora, eu acho que eu vou fazer no Campeonato Mineiro o jogo da rodada. Jogo da rodada? O jogo da rodada. Bom. Tem grandes times históricos voltando à primeira divisão. A primeira rodada já tem um Vila e Cruzeiro. Foi só uma decisão de 97. O jogo de volta no Mineirão, História 132 mil pessoas. Sem dúvida alguma, história tem. Então lá no Itatiaia Esporte temos colunas dos nossos comentaristas. Eu tenho lá o podcast Todo Esporte também, né, Lucas Mondolga? Que vem, estamos voltando, Lucão. Final de ano é mais parado, mas janeirinho nós estamos voltando aí, já com entrevistas também sobre vários esportes. Siga @Itatiaia Esporte no YouTube. E você que está chegando, no chat você pode participar com a gente, desde que você deixe a sua inscrição nos nossos canais de YouTube da Itatiaia. Participe da resenha, fala aí sua cidade, interaja conosco, deixa o like e deixa a curtida. Nós vamos fazer uma rápida pausa na volta, vamos falar bastante sobre o ano, a temporada do Atlético, projetar também 2024. Ainda tem notícia da seleção brasileira, opinião sobre a seleção brasileira, que não vai ter Carlo Ancelotti como técnico, um vexame internacional da Confederação Brasileira de Futebol. Muitos assuntos ainda nessa próxima 1h30 aqui da Mesa Redonda pela Itatiaia.